Senhoras e senhores, estamos começando mais um episódio do nosso podcast. Não é uma receita de bolo, onde nós trazemos aqui empresários e empresárias para falar um pouco sobre a sua vida, como eles chegaram onde eles chegaram, e para que você possa entender que não é uma receita de bolo. Existem coisas que são próprias de cada um. Hoje, juntamente com meu amigo aqui, parceiro de Bal, Wesley, nós estamos recebendo o Oscar, um grande amigo, um irmão em Cristo, um empresário que eu admiro muito, né, que está aqui para contar um pouquinho da história dele para a gente. Seja bem-vindo, Oscar. Eu agradeço muito, agradeço pelo convite. É um motivo de muita alegria poder estar compartilhando com vocês, principalmente sabendo que o que nos inspira é algo comum, que é a presença de Deus nas nossas vidas. Legal. Oscar, é um prazer muito grande tê-lo aqui. Vários empresários têm passado por aqui e, sem dúvida, agregado muito à nossa audiência, as pessoas que estão nos assistindo. Empresários, empreendedores, aspirantes, pessoas experientes também, que gostam de escutar a experiência dos outros, de acertos, erros, para que acrescente a sua jornada e possa usar ali como ingrediente na sua trajetória de sucesso. Oscar, eu quero começar as perguntas da seguinte forma. Quem é o Oscar? É uma boa pergunta, né? Que muitas vezes nos inquieta e se a gente não estiver preparado para responder, às vezes faltam as palavras. Oscar é um jovem de 44 anos que nasceu na Fazenda Mondongo, município de Pirenópolis. É alguém que tinha tudo para Nasceu na fazenda? nascer aqui em Anápolis, maternidade Dr. Dalberto Pereira. Mas a morava lá na fazenda. Mas a nossa Porque história vai que começa lá, né? com a parteira, né? Então, Não. Moramos na roça até, eu com a minha família até quando tinha 9 anos de idade. E foi o momento em que nós viemos para Anápolis. Viemos num contexto muito humilde. Morávamos numa casa ainda não acabada, de uma forma geral. Eu e meus irmãos, a gente teve que desde o começo nos virar para ajudar a manter a casa. quantos irmãos? Nós somos 3 irmãos. E naquela dificuldade, minha mãe tinha ali a hortinha dela em casa, a gente vendia couve na rua e sempre ajudou, né? Então, um histórico que veio desde criança e com esse veio de trabalhar no comércio, trabalhar vendendo as coisas e acabou que isso fez com que o Oscar se tornasse hoje o homem que é, o pai de família, a pessoa em que eu me tornei. Uhum. Bacana. Quando você... Isso é uma pergunta bastante interessante, porque cada vez que a gente faz essa pergunta aqui, uma pessoa conta uma versão muito íntima disso, né? Mas quando foi que você se despertou para o empreendedorismo? Isso nasceu, eu acho que nas primeiras experiências do comércio, que as pessoas têm perfis diferentes, né? E eu sempre percebi desde de criança nesses movimentos de venda de couve, alface na rua. Teve um momento em que vendia picolé na rua, foram primeiros anos aí de vida, e logo depois minha mãe abriu um mercadinho com um bar, e acabou que eu fui tendo essa vivência no comércio. E acabou que formei na escola, né, saí do fundamental e fui para o Senai fazer curso técnico, enredando para essa área da mecânica. Eu comecei a trabalhar como empresário, como empregado, e nesse momento falei, cara, não vejo muito sentido nisso. Então eu voltei para aquelas experiências que foi onde eu voltei para a ideia do empreendedor, empreender, do ser empreendedor. Na sua opinião, por que não via sentido esse tipo de atividade? E, abrindo um parênteses, é porque há algumas semanas, episódios, a gente tem feito algumas discussões aqui, de pontos de vista diferentes, onde o Bruno acredita que as pessoas nascem
como um bom calvinista, né? Sim. Então, as pessoas nascem empreendedoras, né? Eu acredito que existe uma predisposição genética, mas que também as vivências, as experiências, as relações que nós temos nos direcionam muito para essa vertente. Agora, cada história é uma história. Como é a sua história nesse sentido, Pascal? Então, por ser esposo de uma psicóloga, acaba que desenvolve na gente uma percepção de perfis, né? Diferença de perfis. Hoje eu percebo que eu tenho um nível de dinamismo no meu perfil muito alto e um nível de inclinação para relacionamentos que é muito interessante também. Então, acaba que isso vai direcionando a gente para uma área ou para outra. E aí a gente entende também que as pessoas já nascem com um perfil meio predefinido, né? Então, eu acredito que isso pode vir de berço, sim. Então, não querendo defender o Bruno, mas eu acredito nisso. Eu acho extremamente interessante, porque é uma discussão que a gente começou aqui, acho que foi no último episódio, né? Eu estava com o Márcio aqui, né? E é uma coisa extremamente interessante, porque eu sempre digo que a gente nasce para isso, né? Quando eu comecei a minha carreira, eu queria ser arqueólogo. Fiz alguns períodos de arqueologia na Universidade Federal do Oeste do Pará, quando eu morei ali, mas eu sempre digo que é a profissão que escolhe a gente, né? E eu acabei no ramo empresarial, porque o empreendedor tem isso, né? Ele tem, além de um perfil, ele tem essa gana de querer fazer, de querer ter o resultado, de querer mostrar para o mundo que ele pode deixar a marca dele ali, né? E se uma pessoa não nasce para isso, não sei, não sei. Mas na sua infância, voltando lá para a sua infância, eu mencionei uma sessão de terapia, né? Você vê isso, você vê essa predisposição nas brincadeiras, é a investigação que eu estou fazendo, viu? Nessa uma predisposição nessas brincadeiras, na maneira com que lida com os colegas, onde você morava, você consegue enxergar isso? Sim, claramente. Até para dizer que não existe dúvida nenhuma em relação a isso. Eu acredito que o nosso futuro, na verdade, começa quando a gente começa a ter percepção dos seus pontos fortes e, inclusive, das suas limitações. E isso é que nos leva a ir se alocando em diversos pontos na vida. Então, como se diz, as escolhas que nós fazemos, ela vai nos direcionando para a vida. Eu sempre fui muito pioneiro. Eu sempre fui muito, usando a palavra de outras pessoas, corajoso. Eu percebia às vezes o risco e quando percebia o risco eu falava, opa, existe uma possibilidade de dar certo. Então eu vou atrás daquela possibilidade e vou fazer dar certo, porque ela existe. Então eu acho que uma parte interessante e importante do meu caminho passou por isso, da minha vida, né, até aqui. Muito, muito legal essa reflexão. E eu gostaria até de citar um experimento que tem muito a ver com o que você disse, que é o experimento do pequeno Albert. Tem lá na Netflix, explicando novamente, no episódio sobre personalidade. Feito em 1920, onde Watson, que foi um grande cientista, um psicólogo, estudioso do comportamento, ele condicionou um bebê, o Albert, de 9 meses. Ele pegou um estímulo neutro, que era um ratinho branco. Para o bebê é um estímulo neutro. Mas socialmente, esse estímulo nem sempre é neutro, principalmente para as mulheres. E ele começou a associar o estímulo neutro, que para o que bebê inicialmente era tranquilo, com estímulos aversivos, estímulos ruins, com um grande som ameaçador, enfim. Basicamente ele criou um trauma no bebê. E quando a gente fala sobre coragem, não tem como falar sobre coragem e não falar sobre medo. Porque a coragem é o enfrentamento de algo que você supõe ter algum tipo de aversividade,
né, algum tipo de risco a oferecer a você, a outras pessoas, enfim. Eu acredito, eu tenho percebido isso. Pode ser uma avaliação bem pessoal, mas que os grandes empreendedores tiveram paz ou a vida que os deixaram mais livres para enfrentar e conhecer os riscos sem muita punição. Por que isso? Porque o contrário, ele traumatiza a pessoa e a deixa muito medrosa. O que nos deixa em personalidade com muito medo excessivo? O histórico. Vamos ilustrar isso? Imagina você com 4 anos de idade, você está com sua mãe, seu pai, os seus cuidadores ali num parque de diversões. Você vai caminhando, os seus pais ficam despercebidos por um tempo, você toca no balanço. O que a sua mãe fala? Como a sua mãe reage? Como o seu pai reage? Isso é determinante, não só essa situação, mas é uma ilustração sobre todas as outras situações que aquela criança vivencia. Isso é determinante em como uma pessoa vai se ver o mundo e ver o futuro. Exemplo, se essa mãe fala assim, pelo amor de Deus, sai daí, mãe. A amígdala daquela criança ela é hiperativada naquele momento. Sim, sim. E que bom! Já pensou? Se as pessoas mais relevantes da nossa vida dessem um alarme e a gente não respondesse, provavelmente nós estaríamos vivos. Isso cria uma criança medrosa. Não só aquela situação novamente, mas a soma de situações que condiciona aquele comportamento. Então, o que a criança aprende com pais superprotetores? Algumas coisas. Primeiro, ela é vulnerável demais. Muito vulnerável, muito frágil. Segundo, o mundo é perigoso demais. Peraí, eu sou vulnerável, o mundo é perigoso ainda, eu tô lascado. Que empreendedor que eu vou ser? Eu sou vulnerável, não dou conta de lidar com os riscos. O mundo é muito perigoso, eu vou empreender, não. Eu vou no concurso público, eu vou fazer alguma coisa assim. Prefiro ser CLT, que tá tudo garantido ali. É. E o futuro, ele é catastrófico, porque a mãe tá ali. Ei, se eu dou escrita, porque você é vulnerável, não dá conta de lidar com esse risco. O mundo é perigoso, esse risco realmente pode ser determinante e vital para você. Sim. Que o futuro é catastrófico. Se você tocar nisso, se você continuar fazendo isso, você vai ter muitos prejuízos. Como é que você vê, Oscar, na sua vida isso assim? Como é que nasceu, ou foi cultivada, ou estimulada essa coragem para empreender, para enfrentar os desafios? Então, nós viemos de uma condição financeira que não nos deu muita... Não deu opção, não foi nem dizer muita opção. Nós não tínhamos outra opção. Então, acaba que a gente sempre trabalhava no sentido de construir algo para manter a nossa casa, manter a alimentação. Chegou no momento da vida, quando o meu irmão, por exemplo, fez 16 anos, a minha mãe colocou ele no curso de cabeleireiro. Ele fez o curso e isso ajudou muito ele, ajudou a nossa casa, porque ele ajudou a manter a nossa casa por um bom tempo. E isso possibilitou que, inclusive, eu fizesse meu curso técnico no futuro. Mas, voltando um pouquinho, minha mãe me colocou também para fazer esse curso de cabeleireiro. E eu fiz porque lá em casa era assim, vai fazer e não tem outra conversa. Vai lá e faz. Se não fizer, apanha e ainda assim faz. Então, fiz, não tive sucesso de forma nenhuma, foi um desastre total. E aí foi quando eu fui fazer o curso técnico de mecânica no Senai. Foi um desastre pela coordenação motora? Pela coordenação motora, pelo entendimento da lógica do trabalho. Eu nunca nunca tive aquele tato mais suave para compreender a harmonização. Então, isso aí não funcionou comigo. Agora, quando eu fui para mecânica, tudo fez sentido. Parece que se encaixavam mais as questões minhas, as minhas características com o tipo de trabalho que eu precisava fazer. Nessa época eu tive um desafio pessoal muito grande. Eu sofri um acidente nos primeiros meses
de Senai, um acidente que quebrou a bacia, quebrei braço, deu traumatismo craniano. Lembro que na época precisaram furar minha perna para colocar um peso para que eu tivesse condição de ter a bacia de volta no lugar, né? Então eu fiquei afastado por 6 meses, 6 meses do Senai. E foi um fato que eu falo que foi Deus agindo na minha vida. Porque por conta disso, ao invés de ficar 2 anos no Senai, eu acabei ficando o resto do tempo de curso no período da manhã e no período da tarde. Então, eu acabei conseguindo um destaque em relação às pessoas que saíam do Senai. Por quê? Eu fazia o curso no meu período normal, que é o período da manhã, e ficava à tarde em um momento em que o Senai estava passando por uma reestruturação na parte da mecânica. Então, todas as mudanças de equipamentos, todos os apoios operacionais durante essa mudança no Senai, eu participei dela. Então, eu saí de lá com muito mais experiência. Então, acabou que isso influencia muito na minha vida. Você tá caladinho hoje? O que aconteceu? Só porque é seu cliente que tá aqui? Interessante, Oscar. Tem uma pergunta que nós sempre fazemos, que é muito pertinente. Oscar, quais foram os principais acertos na sua jornada enquanto empreendedor? Que, na sua opinião, assim, foram determinantes para que você tivesse o sucesso que tem hoje? Eu diria que pessoas. Traduzindo isso em outras palavras, reconhecer as pessoas certas que sempre estiveram ao meu lado, porque a gente vai percebendo no decorrer da vida que você não é bom em tudo. Eu reconheço o meu perfil pioneiro, desbravador, empreendedor, mas chega numa fase da indústria ou da empresa que ela precisa entrar numa transformação, num processo de transformação, onde ela deixa de ser uma empresa que está nas mãos do empreendedor, onde ele consegue controlar toda a operação, controlar todos os processos, toda a parte administrativa, e colocar pessoas para ser um braço de apoio para que a empresa continue crescendo. E eu consegui acertar muito bem com isso. Então, eu acredito que encontrar como encontrando as pessoas certas para o lugar certo, valorizando as boas pessoas. A título de exemplo, chegou no momento que a Normatec estava pesada. Falo pesada porque a quantidade de serviços estava muito grande. E eu tinha comigo 3 pessoas naquela época que eu não podia perder, porque eram pessoas que estrategicamente me ajudavam a fazer aquilo continuar caminhando. Só que a Normatec não conseguia manter essas pessoas com um salário superior ao de mercado. Então eu vi o risco de perdê-las. Então, percebendo a qualidade neles, o que nós fizemos? Nós sempre tivemos uma cultura de ser próximo do nosso cliente, entregar para ele mais do que o que ele nos contratou. E isso fez com que nós conseguíssemos uma abertura muito grande de mercado. E alguns dos nossos clientes nos provocavam no sentido de: você presta também esse tipo de serviço? Esse outro tipo de serviço? E nós notamos uma oportunidade de abrir uma nova empresa para atender nas demandas de elétrica e de obras civis. E como é que as pessoas entram nessa história? Eu fiz o convite para eles, para esses 3 funcionários na época, e eles aceitaram. E o que foi a forma de negociação para que eles entrassem? Olha, eu entro com vocês da seguinte forma: partes iguais desse novo negócio para cada um. Como eu sei que vocês não têm agora condição de bancar esses primeiros meses do negócio, 2 de vocês entram para a operação, um fica comigo na metrologia, e eu assumo o custo dessa empresa
por pelo menos 3 meses. Se não der certo, o prejuízo é meu. Se der certo, parabéns para nós todos. E foi uma surpresa felicíssima. Com 3 meses ela já havia pagado todo o investimento que eu havia colocado nela e já estava com um superávit. Então, eu diria que nessa percepção, Pessoas foi o melhor exemplo e hoje ainda se prova como sendo o melhor exemplo. Me parece, Oscar, ouvindo a sua história, que você encara a vida de uma maneira muito lógica, né? Como se a vida fosse uma grande máquina. Sim, Você, por vida mecânica, né, ter esse viés de exatas ali, né? Como que você enxerga hoje a vida? Falando como Oscar mesmo, me parece, como eu disse, porque a vida ela é muito mais previsível do que a gente acha, sim, né? As pessoas são muito mais previsíveis do que a gente acha. E empreender é a arte de antecipar cenários. sim, Quando você entende que qualquer virada no mercado, como perder funcionários também, qualquer crise pode matar uma empresa. sim. Então, empreender é sempre essa arte de prever cenários. Como você, a sua cosmovisão, como Oscar, olhando a sua vida desde a sua infância até agora, como você utilizou, vamos dizer, esse talento para prever as situações, né? Como de prever, não é uma questão assim de prever, né, uma bola de cristal, não é uma cartomante, né, mas é aquele processo de entender que a vida tem certos momentos, Tendências. tem certas tendências, exatamente a palavra, tem certas tendências que você precisa enxergar. Como que você vê isso da sua infância até aqui? Você consegue perceber que você viu tendências que outros antes não enxergavam? Sim. Por quê e como? Eu diria que existem algumas situações que talvez até a gente consiga clarear bem com exemplos isso. Mas eu diria que o primeiro grande ponto hoje eu tenho uma figura humana, vamos falar assim, que para mim é uma referência importantíssima, que é a minha mãe. Minha mãe, ela, nas épocas difíceis principalmente, ela foi o pilar de sustentação da nossa casa. Ela foi uma guerreira e acho que ela merece hoje, se alguém merece os parabéns por tudo que tem acontecido, que aconteceu na minha vida, é ela. E uma das coisas que ela sempre nos ensinou é: faça o que é certo. Faça o que é certo. E aí a gente vem ganhando algumas experiências na vida e vem percebendo que quando você faz o que é certo, as coisas podem demorar a acontecer, mas elas acontecem. As pessoas podem demorar a ver, mas elas percebem. Quando você é autêntico, quando você trabalha fazendo o que é certo da forma certa, que hoje o que nós chamamos aí, o mercado chama de compliance, né? Quando você tem isso por valor, você percebe que não é como plantar. Porque às vezes a gente faz isso com o propósito de falar: não, eu estou fazendo o que é certo, que eu estou plantando para receber. Não, mas você está cumprindo uma premissa básica e que no final das contas dá certo. Demora. Às vezes pode demorar. Porque as pessoas que encurtam o caminho, a gente tem evidências aí de empresas que trabalham na mesma área da gente, que nasceu muito depois e que hoje estão gigantes, mas percorrem caminhos que nós não nos dispomos a percorrer. Demora, mas vem. Quando você é autêntico, quando você faz as coisas não pensando especificamente em ter um lucro daquilo, mas fazendo porque é certo. Então, isso vem desde de mais novo e vem confirmando, na verdade, no decorrer da vida, né? E falo também que depois de um certo tempo de vida aí, eu tive um relacionamento verdadeiro com Deus, na qual eu busco manter até hoje, e isso vem reforçando cada vez mais que, sendo obediente, cumprindo tudo que ele nos ensina, cara, não tem jeito de dar errado, não. Vão vir desafios.
E esses desafios são para nos preparar para ser melhores. Então, a gente pode fazer uma analogia hoje em relação, fazendo uma tradução para quem está nos assistindo, com como você enxerga a vida, né? Se empreender é a arte de criar cenários, de prever cenários, a ética é o que pavimenta a estrada e a fé é o que ilumina o caminho. Na minha visão, sim. Mas isso, para muitas pessoas, não vai fazer sentido. Mas na minha visão, e imagino, no meu ponto de vista, que pensando em sustentabilidade, esse tem que ser o caminho, essa tem que ser a visão. Mas, na sua opinião, por que tantas pessoas crescem deixando a ética de lado? Por quê? Porque elas sobreviveriam muito tempo. Como você enxerga essas empresas? É complicado falar, mesmo porque quando você não gosta de envolver política no seu meio, na sua forma de trabalho, a gente fica um pouco receoso de tocar sobre esse assunto quando a gente não envolve com isso. Mas eu diria que existem muitas empresas que perduram, que crescem e vão continuar crescendo trabalhando nesse formato. A grande questão é o que nos dá propósito? Para que nós estamos fazendo tudo o quanto nós fazemos? É para a honra e glória de Deus? É para nossa honra e glória pessoal? É para criar como é que eu posso falar? Uma ideia, vamos falar assim, de que somos bem-sucedidos? É porque eu gosto de fazer viagens internacionais, eu tenho aquela ganância? Depende dos valores de cada um. Hoje eu digo que quem não é ético vai manter o mercado. Inclusive a palavra fala, né, que tipo assim, vai acontecer de ter muitos que vão fazer sucesso, vai virar para você e falar, cara, onde eu cheguei, onde você está? E isso é bíblico. Ele vem inclusive para te incomodar e para tentar te desviar da palavra. Então vai prosperar. E existe. Nós temos um caso muito recente, que é o caso do Banco Master, né? E nós vemos tudo. Hoje eu estava comentando, estava em Goiânia e eu estava no elevador comentando com o meu sócio. O dono do Banco Master, ele era Rei Midas, né? Onde ele tocava, virava ouro. Hoje ele tá o Rei Midas ao contrário, né? Tudo que ele toca vira carvão, né? E a gente tem visto isso com o BRB, tem tido muitos escândalos, a gente tem visto isso com pessoas de dentro do próprio governo. E nós temos visto também outras empresas que se associaram a essas pessoas. Você começa a assistir de novo? Porque aqui não dá ter um limitezinho de gravação que para automaticamente. Tá. Banco Master. Isso. Um exemplo da gente falar sobre isso, né, citando aí, a gente está vendo um caso muito recente do Banco Master, né? Eu estava falando isso com o meu sócio hoje no elevador lá em Goiânia, quando eu disse para ele que o Daniel Vorcaro, né, que é o dono do Banco Master ali, ele antes era o Rei Midas, agora ele é o Rei Midas ao contrário. Nós temos visto empresas como o BRB, como também pessoas do próprio que compõem o próprio governo brasileiro, sendo citadas em escândalos por isso, né? E nós temos agora a Fictor, que é uma financeira que também está declarando aí, né? Está quase declarando falência ali por causa desses grandes envolvimentos de inflar, de não ter a ética pavimentando a estrada. Eu penso, isso é um pensamento meu, de que isso também é bíblico, né? Isso não há nada oculto que não venha a revelar-se, né? E você pode até fazer dinheiro sem ser ético, mas um dia a casa cai. Ou cai aqui, ou cai no final dos nossos dias. E é uma situação assim, porque a gente vai vendo tantos exemplos, e na história brasileira está recheada de escândalos, né? E você vai ver um padrão que existe em todos esses escândalos. A pessoa nunca cai sozinha. Sim. Por isso que é muito importante quando você fala de compliance, né?
Entender que o compliance ele não é somente algo interno para a sua empresa, mas é também um norteador que faz com que você faça negócio da maneira certa. Porque você não pode ser uma empresa honesta fazendo negócios com pessoas que são desonestas. Sim, claro. Porque isso respinga, né? Isso respinga. E quando você defende a sua fé, eu acho extremamente importante, porque o empresário ele precisa crer, na verdade o ser humano precisa crer em algo, né? O Wesley é psicólogo, ele vai poder falar isso muito melhor do que eu. Quando você não crê, se Deus não existe, tudo pode, né? Acho que Deus hoje ele define, a gente vai ver vários escritores falando sobre isso, aquilo que é certo e aquilo que é errado. Quando você é empresário, você tem a liberdade de escolher. E isso precisa ficar muito claro, e eu estou sendo muito cuidadoso em falar sobre isso, porque negócios feitos de maneira escusa, né, negócios feitos no escuro, negócios feitos que outras pessoas não possam saber, sempre são uma declaração de suicídio empresarial. Sim. Né? E isso é muito sério. Mas se você faz um negócio e você entende que esse negócio ele é um negócio que vai fazer mais mal do que bem, né? Um negócio que negocia ética, se você começar a negociar ética já começou errado. Algo que negocia princípios, não faça. Não faça. Porque você está determinando a quebra da sua empresa. Né? Porque um dia a conta chega. Né? E geralmente ela não chega de maneira ela não chega de maneira leve. Tá? Aquela conta que chega de surpresa que quebra a sua empresa. E quando você, Oscar, olha para a sua história, você já teve a oportunidade de fazer negócios escusos e você entendeu que os seus princípios, e eu gostaria que você tocasse nesse assunto, porque é extremamente importante, principalmente quando se fala na área da engenharia, isso acontece demais. Sim, né? sim. Eu trabalhei em grandes empresas e eu vi essas situações. Quando foi que você entendeu, naquele momento da negociação, de que não, eu escolhi dizer não, porque isso vai contra os meus princípios? Quando você houve esse sentimento, o que te norteou? Eu acho que é uma pergunta muito importante, alinhada, é claro, aos nossos valores, né? Porque se isso incomoda, a gente sempre percebe. E já aconteceram negociações onde, inclusive, mesmo após ter convidado ou ter enviado a proposta, ter entregue a proposta para o comprador, a nossa proposta sumiu. Teve situações onde nós ganhamos o processo, foi confirmado o processo e nós fomos desqualificados do nada. Isso por quê? Porque sempre houve aquelas conversinhas, e aí, você me ajuda? Pode... Cara, eu tive uma vez que um fornecedor veio trazer um trabalho para nós aqui na empresa, sendo que grande parte do nosso trabalho é feito lá na empresa dele, e ele veio no carro pessoal e me falou, olha, eu preciso que você troque os 4 pneus do meu carro. E aí eu já falei logo de cara, meu irmão, eu não, se essa for a situação, eu não vou continuar prestando serviço para vocês. Nós temos os nossos brindes que nós damos para os nossos clientes, brinde de final de ano, uma agenda, um copo, uma caneca, nós temos. Mas o que é regra hoje dentro do Grupo Normatec? O que eu posso dar de brinde para um funcionário, eu tenho que poder entregar para o dono ou para o diretor dessa empresa e isso não gerar escândalo. Exemplos nós temos muitos. Eu trouxe um aqui, vou trazer um outro exemplo que é impactante. Nós fizemos um orçamento de uma obra para uma empresa e perdemos. Eu descobri depois que nós perdemos e não foi por preço. E acaba que nos bastidores das obras a gente sempre vai descobrindo os porquês, né? E eu descobri que a pessoa que contratou essa outra empresa, ela ganhou uma caminhonete na época. Eu lembro que era avaliada em torno de 70 mil reais. Então, tipo assim, temos exemplos. Hoje, nós estamos saindo de um processo de treinamento da nossa equipe de colaboradores.
Entraram 2 pessoas no comercial agora. E nesse processo de treinamento nós temos toda uma estrutura de apresentar os nossos valores. O nosso livro de cultura faz parte disso. Tanto que 2 dias do treinamento todo é falando sobre o que pode e o que não se pode fazer dentro do Grupo Normatec. Porque esse é o nosso principal valor. É isso que os clientes compram de nós. Um relacionamento próximo e confiabilidade. Então, por isso que o nosso slogan é qualidade que se mede. Então, percorremos esse caminho e um dos tópicos é clientes que estão demitidos. Nas nossas qualificações existe uma lista de clientes para o qual nós não prestamos serviço. É porque não queremos clientes? Não. É porque os valores não batem. E a gente precisa entender isso. Se não bate o valor, você não pode prestar serviço, você não pode fazer. Isso é algo que é inegociável. Então, acho que não daria nem para a gente resumir melhor isso. É inegociável. Oscar, todos cometemos erros. Sim. E nós aprendemos não somente com os acertos, nós também aprendemos com os erros dos companheiros e com os nossos próprios erros. Na sua opinião, qual foi um erro determinante assim, que você aprendeu uma lição, ou que você nota que é um erro comum entre os empresários que talvez alguém que esteja nos assistindo ainda não percebeu? Vou falar da minha segunda empresa, que quebrou. Quebrou e me levou para a lona, mesmo estando eu como gerente de uma outra empresa, de uma construtora, era gerente de máquinas e das unidades de britagem dela. Eu quebrei, fui para a lona, porque nós tínhamos uma empresa de fabricação de tubos de concreto, de todos os artefatos de concreto, e nós, na época éramos 3 sócios, e montamos a empresa, fomos executar uma obra na Bahia, deu muito certo, a gente percebeu que a empresa era lucrativa e saímos de lá e fomos tocar uma outra obra na cidade de Jataí. E lá nós quebramos. Por quê? Porque eu estava na operação da construtora que eu era funcionário, né? E um dos meus sócios era o gestor desse negócio. E a gente foi percebendo que ele não tinha o perfil de gestor, ele tinha o perfil de executor. E o que foi um dos grandes erros que eu percebi ali? Eu misturei muito o patrimônio pessoal com as coisas do CNPJ. Então, o CNPJ não sustentou e toda a minha estrutura familiar, vou falar assim, toda a economia, todo o equilíbrio nosso foi levado junto. Isso foi uma lição muito impactante, muito pesada. Foi uma época que, inclusive, a gente teve que contar com a ajuda da minha mãe, do sogro, em alguns meses, para a gente conseguir se manter, né? Então, essa foi a principal lição. E hoje, o que a gente tem de cuidado em relação a isso? A empresa existe, ela precisa ter a sustentabilidade dela para se manter. A gente acabou escolhendo fazer uns investimentos pesados agora, e nesse momento a gente está num momento de fluxo de caixa muito próximo da linha do zero ali, então é um momento de risco, mas ainda assim nós podemos recorrer a banco, podemos adiantar recebíveis, mas o que é pessoal não pode se misturar com o que é da empresa, porque se der errado, você quebra a empresa e afunda a sua família. É comum, né? Sim, essa lição de se quebrar uma empresa, ela é muito importante. As pessoas muitas vezes pensam que quebrar uma empresa é uma história que não se deve contar. Pelo contrário, a quebra, além de ser uma escola, ela nos torna aí, trazendo um pouquinho daquela coisa do medo que você falou, né, ela nos torna mais conservadores em certas decisões. Né? Eu também já quebrei uma empresa, hoje eu trabalho
revitalizando empresas, né? E eu não entendi uma coisa. Separar a pessoa física de pessoa jurídica não é somente a obrigação do empresário. É um caso de vida ou morte. E isso tem muito a ver com o ego do próprio empresário. De confundir o patrimônio da empresa com o seu e o seu com o da empresa. Por achar que a empresa é uma coisa só que pertence a ele. Quando na verdade você precisa entender como empresário, para você que está nos escutando, que o patrimônio da empresa nunca será seu, se você quer que ela perpetue. E o seu patrimônio nunca pode ser da empresa, se você quer que a sua felicidade seja mantida, seja equilibrada com a história, né, que muitas vezes se juntam. Quando a gente fala de cultura empresarial, muitos empresários misturam pessoa física com pessoa jurídica por uma falta de uma cultura latente dentro da empresa. Eu costumo dizer sempre para os meus clientes que a cultura é o que costura os processos. Mas a maior cultura, ela precisa vir de dentro do empresário, da mente dele, em dizer que a minha maior função aqui dentro, a minha maior necessidade aqui dentro é me tornar extremamente desnecessário. Quando eu entendo esse pequeno conceito, eu consigo compreender algo muito importante. Eu consigo definir limites e eu consigo definir as fronteiras do que pode e o que não pode. E misturar pessoa física com pessoa jurídica se torna algo essencial para manter essas fronteiras. Existem fronteiras que você não pode ultrapassar nem que você queira. Porque não dá igual. Vira uma bola de neve. Quando você começa a fazer essa mistura, né, você começa a ir por um caminho extremamente perigoso. Como se viu, eu estou cheio das analogias hoje. É como se você andasse a 200 km por hora de vendado, né, em uma estrada cheia de curvas. Não é se você vai quebrar, é quando. Sim. Né? E isso é algo muito complicado, porque quando se quebra uma empresa, você não mexe somente com o seu patrimônio. Há uma destruição emocional muito grande. Sim. Né? Onde você começa a questionar, inclusive, a sua própria capacidade. Sim. Empregos. Exatamente, famílias que você sustentava com aquilo. Eu lembro quando eu quebrei uma empresa, a minha empresa, foi a minha primeira empresa, eu tinha 18 anos de idade, e durante muitos anos eu tinha asco em empreender. Eu prestava consultorias de graça, era dicas que eu dava para os meus amigos, e eles abriam as suas empresas, dava certo. E minha esposa, cara, você tem que monetizar isso, né? Mas eu descobri que foi essa parte, né, esse tempo, esse ato, entre a minha primeira empresa e a empresa que eu tenho até hoje, tem sido bênção na minha vida e na vida de muitas pessoas, que esse ato é uma escola extremamente importante, que é o aprender a ter parcimônia, é o aprender a esperar, é o aprender a planejar, a prever, né, a ler números, a entender. E hoje eu consigo trazer para os meus clientes uma bagagem muito mais profunda, exatamente porque um dia eu estive onde eu não quero que eles estejam. Sim. Né? E para você, Oscar, a quebra dessa empresa, o que isso afeta o seu relacionamento com o seu cliente? Então, enquanto nós estávamos falando, eu fui trazendo todas as experiências que eu tive até hoje. E aí, categoricamente, não é uma receita de bolo. De fato. Pronto e ponto. Porque o meu primeiro negócio, a minha primeira empresa, foi a que hoje se chama Especal. Ela nasceu em 2002, eu tinha 21 anos de idade. E já era na área de prestação de serviço industrial. Foi logo quando eu saí para o Senai, formado no curso técnico. Naquela época, o nível de maturidade era muito baixo. Tudo que eu fazia de receita era para gandaia, para as festas. E o que entrava no caixa da empresa entrava no meu bolso. Então foi o primeiro grande erro. Na hora que eu precisei
arcar com as responsabilidades da empresa, não tinha capital. Então foi a primeira derrocada. E aí, logo depois, veio a faculdade, e em 2023 veio algumas outras possibilidades, e junto com os amigos de faculdade, nós abrimos um jornal que iniciou com o nome lá de Informativo de Engenharia Mecânica. E o negócio começou a dar certo, me ajudava naquela época a pagar minha faculdade. Eu lembro que a nossa família viveu um momento difícil e a minha mãe bancava todas as despesas de casa, tudo que precisava, e eu tinha que pagar minha faculdade. Então, trabalhava. Na época, eu lembro que eu tive uma ajuda muito grande da empresa que eu trabalhava, que era a Granol. Me permitiam jantar lá, usar o ônibus da empresa, tudo. Então, isso me ajudou, e o jornal foi me ajudando a complementar o dinheiro da faculdade. Então, esse negócio eu tive que sair dele. Na verdade, fui convidado a me retirar dele, e nessa época não quebrou, né? Eu saí do negócio porque eu não estava ajudando lá dentro. Eu abri uma outra empresa junto com outro amigo de faculdade, chamava Inovar Tecnologia, que era na parte de projetos. E a gente conseguiu pegar uns bons contratos da parte de projeto, a coisa começou a rodar. Quando eu fui convidado para ir trabalhar em Goiânia, o meu sócio também falou: olha, Oscar, você não está participando, eu quero tocar um negócio, você sai. E aí eu acabei que eu saí de contragosto, né, porque eu gostava do negócio, e isso fez até com que eu me sentisse naquela época muito mal. Até hoje eu não tenho uma relação muito boa com essa pessoa, mas por uma questão de imaturidade minha na época, aquilo na época me abalou muito. E acabou que depois disso veio a Engar. E aí com a Engar quebrou feio. E eu lembro que numa consulta com um angiologista, ele me falando sobre negócio e tudo, eu falei: cara, eu tenho uma lição que eu carrego comigo, que esses outros negócios me mostraram: mexo com sócio, mais não. Falei desse jeito para ele: mexo com sócio, mais não. Foi nem outro termo. E aí ele virou para mim e falou: você tá errado. Eu olhei e falei: cara, o que eu já tinha na cabeça? Médico não é bom administrador. Esse cara me falando isso. Aí lá vem a imaturidade de novo. Muitos dos médicos que podem estar nos ouvindo vai olhar assim, atravessado, né? Mas era a visão da época. E aí ele me falou: deixa eu te contar uma coisa. Vamos pegar um exemplo só. Vamos pegar a Ambev. Isso lá 2009, 2010, mais ou menos essa época. E ele virou: a Ambev não está dando certo? Lá são quantos sócios? Pensa essas empresas grandes. É uma pessoa só como sócio? O grande problema seu lá é não ter um pensamento jurídico do negócio, estipulando o que é o papel de cada um, quando cada um pode retirar dinheiro ou não, e o principal dentre todos, eleger autonomia. Não é porque é sócio que um vai ficar se metendo na área do outro. Então, vocês têm que definir papéis. Feito isso, cara, é uma mão ajudando o outro. Sócio é feito para trabalhar. Sócio é feito para fazer o negócio ganhar dinheiro, fazer o negócio para frente. E aí isso foi me fazendo pensar um pouco mais. E tanto que hoje, nessa estrutura das 5 empresas que o grupo tem, nós somos 6 pessoas. 6 no total, né? Eu e mais 5 como sócios. E tem tudo dado certo. Tem sido bênção para mim, como tem sido bênção para as outras pessoas também. Oscar, quais são os principais serviços que vocês oferecem hoje? Então, o Grupo Normadec, ele se divide nas 3 áreas principais da engenharia. Eu ia colocar 4, porque na verdade entra também a engenharia de segurança. Então, civil, elétrica, mecânica e engenharia da segurança, que é uma especialização, né? Dentro dessas áreas, nós temos uma empresa que é a Normatec Soluções Metrológicas, que ela é específica para análise de integridade, gerar toda a documentação para a NR13, que é uma norma do Ministério do Trabalho,
que trata sobre segurança na operação de vasos de pressão, caldeira, tanques, tubulações que hoje tem produtos que são explosivos, corrosivos, e amônia, a gente vê muito acidente com amônia também, então isso incorpora dentro da NR13. A gente costuma falar muito aí que é tudo que explode. Você vê pegando fogo aí numa usina, é um desses tanques que a gente faz inspeção e análise de integridade. Dentro dessa empresa ainda tem o serviço de metrologia, que é a aferição, a calibração de instrumentos, né? Seria para aferir se os equipamentos que, por exemplo, uma balança que pesa 1 quilo, se ela realmente está pesando 1 quilo, se não está com 900 gramas ou 1,1 kg. Claro que isso para a escala industrial. O segundo negócio nosso é a Normatec Engenharia de Serviço. Ela é especializada em obras civis, seja construção de galpões. Nós fizemos agora recente um grande estacionamento para caminhões com esses bloquetes. E fizemos uns alambrados, cercamento de uma empresa, pintura para demarcações de faixa, telhados, de recuperação de telhados de indústrias, muros de contenção para grandes áreas. Então, tipo assim, hoje dentro da área da civil, o único trabalho específico que nós não fazemos é a parte de infraestrutura de rodagem, as estradas, pontes, exceto isso, dentro da civil nós fazemos tudo. E junto nessa mesma empresa, a Normatec Engenharia, fazemos a parte elétrica. A elétrica começa com a parte de infraestrutura, que é a infraestrutura para passagem de cabeamento, conduítes, né? Vamos colocar de forma simplista. A parte de ligações elétricas em geral, montagem de quadros elétricos e também a parte de automação. E vamos para o terceiro negócio, é a Especal. A Especal ela é única e exclusiva para atendimento a NR2, proteção de máquinas e equipamentos para garantir a integridade do equipamento e do colaborador. Hoje em dia é uma normativa que está muito em voga, então o mercado tem abrido muito para esse tipo de serviço e a gente tem tido muito sucesso nesse trabalho. A quarta empresa é a Inox Tanks, que é a mais recente entre todas, que nós focamos num nicho de mercado muito importante para a nossa região, que é a farmacêutica, que é a fabricação de tanques em aço inox. Por isso até o nome Inox Tanks. E a quinta empresa, que é a mais velha, é a que dá idade ao grupo, que é a que eu tenho um orgulho muito grande de falar, que foi praticamente o meu primeiro emprego de carteira assinada. Ela está aí com 32 anos de idade. Eu passei por lá, mantive uma relação muito boa com o até hoje sócio, mais minoritário, né, o seu Valtino, à época com a sua esposa, Dona Lídia, que trabalhava lá. E ela faz serviços e pequenos equipamentos, ou eu diria que transportadores, o que se difere de tanques. A Metal Pharma que faz em aço inox. Hoje nós temos não falo com muito medo de errar não, melhor estrutura para fabricação de equipamentos de Anápolis. Corte a laser, corte a plasma, temos solda a laser, temos o convencional que é solda TIG, MIG, solda elétrica, equipamentos de corte mecânico, que são as guilhotinas, conformação mecânica, temos um estoque de materiais invejoso para a cidade. Então, hoje nós somos a empresa de melhor estrutura na cidade para prestação de serviço na parte de aço inox. E esses são os nossos negócios. Tem um outro negócio que é desenvolvimento de ERP que está em andamento, que é para ser algo meio que revolucionário de mercado, que é para as inspeções técnicas, mas é algo que ainda está por vir. E como é que se administra tanta coisa assim? Então, é uma excelente pergunta. Novamente volto não é uma receita de bolo, porque a gente precisa entender, inclusive, qual é o perfil, o seu perfil, e qual é o perfil que a empresa precisa. Por muito tempo,
por ser o sócio entre todos esses negócios, ou ser o dono sozinho, ou ter uma participação majoritária, você tem que obrigatoriamente estar na frente de tudo, conduzindo tudo, direcionando tudo. Mas chega num certo ponto que acho que a maturidade ela ensina muita coisa para a gente. Foi inclusive um dos pontos que me fez pegar tanto no pé da minha esposa para ela sair da base aérea. Porque ela tem exatamente o perfil analítico, perfil de processo que eu não tenho. Eu sou verdadeiramente o pioneiro, o que desbrava, o que abre caminho, Comercial. o que supera os obstáculos, o que se relaciona com o cliente, que faz o comercial. Eu diria que eu sou a cara da empresa. Por isso não posso ficar atrás de uma mesa. Então, eu acredito que a grande questão é conseguir perceber, inclusive, as nossas próprias limitações e o momento onde essas limitações, ao invés de estar fazendo bem para a sua empresa, está sendo o mal. Porque falo isso porque lá na empresa eu era o responsável pelo comercial. Eu saí do comercial para assumir toda a parte administrativa e financeira do negócio e a estratégia do negócio. Então, estagnou. Nesse momento, a empresa estagnou. Não havia crescimento comercial, os nossos processos já não rodavam bem, porque o pioneiro ele tem um lado muito positivo, mas ele carrega o outro lado também, que é o negativo, e a gente não pode fechar o olho para ele, que é o quê? A aversão aos processos. Então, a minha esposa fala que as burocracias. A minha esposa fala que eu sou um trator com um motorzão de altíssima potência, só que com um freio de bicicleta. E que ela, com um perfil analítico, com um perfil de equilibrado em relação a isso, é o meu freio. E essa é a verdade. Essa é a verdade. A gente tem que conseguir se ler dentro do processo, se ler dentro do negócio, para não deixar ele se perder, porque o nível de complexidade é muito grande. Se você ver no nosso canal ali e no Spotify também, você vai ver que todos os empresários que nós trouxemos aqui tiveram histórias que em padrões se parecem muito, mas se distinguem por uma coisa muito importante, que é a nossa originalidade, é a nossa maneira de enxergar o mundo. E isso é extremamente importante para a identidade do negócio. Então, Oscar, é sensacional poder, através do seu olhar, ver o mundo da maneira com que você vê. Pelo menos tentar fazer isso, né? Eu tenho certeza que isso vai abençoar muitas vidas, muito mais do que você imagina. Porque existem pessoas que estão nos assistindo que precisam escutar isso, né? Saber as nossas limitações, saber até onde nós podemos chegar, né? Saber as nossas fronteiras e que ultrapassar fronteiras não é um negócio legal, tá? Então, se você fosse pro Oscar, tá? Essa que eu gosto de fazer, pro Oscar, lá de trás, que quebrou o primeiro negócio, se você pudesse mandar um recado para ele, qual recado você mandaria? Cara, continua. Você está no caminho certo. Não é fácil, não vai ser fácil, mas não desista. Porque vou usar uma palavra do Ray Dalio, um livro dele chamado Princípio. Ele fala que problemas na vida da gente são como pedras preciosas. Se você trata um problema como uma pérola, problemas vêm todos os dias. Com o passar do tempo, você tem um tesouro para a sua vida. Então eu acho que essa é a grande questão e o grande ponto. E hoje, por coincidência, no momento em que eu entrei na rede social, me apareceu uma palavra do Geraldo Rufino. E ele me falou o seguinte, olha, ele falou o seguinte, se você está colocando energia, se você está fazendo o que precisa ser feito, não tenha dúvida, o sucesso é só uma questão de tempo. Então, continue fazendo o que você está fazendo. Então, acho que esse seria o grande recado em relação a isso.
E uma outra coisa, se me permitem, Claro. eu gostaria de usar esse espaço para mostrar ou falar dois pontos. O primeiro é: nós nunca chegamos onde chegamos sozinhos ou sem uma referência. Eu tive uma experiência muito impactante na minha vida, que foi no trabalho em Goiânia, enquanto eu era o gestor da área de manutenção da empresa chamada Later Engenharia, que até hoje já não existe mais. E os donos dessa empresa, que hoje compõem lá o Grupo Terral Goiânia, eles tinham uma cultura de formar gente. E isso fez uma diferença muito grande na minha vida. Os grupos Cumbucas, com os livros de execução, gerenciamento da rotina do professor Falcone, gestão do dia a dia, líder coach, liderança por competências, dentre outros que nós digerimos lá dentro, isso fez toda a diferença. Então, isso mostra muito que o sucesso não se constrói sozinho. O sucesso depende de outras pessoas. E hoje, ainda hoje, nos momentos em que eu penso que vem uma dificuldade pela frente, ou que vem uma decisão que precisa ser tomada e que eu não tenho a resposta, eu sempre faço a pergunta: cara, o que o Leonardo Gomes, Marcelo Gomes, o que esses caras fariam nesse momento? Porque eles, para mim, eles se tornaram referências de pessoas que pensavam de forma correta, de forma estratégica, e que não construíram um legado especificamente para eles. E eu acho que, tipo assim, indo para o segundo assunto, acredito que existem indicadores para a vida da gente que mostram se estamos seguindo no caminho correto ou não. E falo isso porque a Mental Pharma, ela é fruto disso. Lembro que certa vez estava voltando de uma visita no DAIA e falei: cara, eu trabalhei muito tempo com o Valtino lá na antiga Presteme, que se tornou a Mental Pharma, vou passar lá para fazer uma visita para ele. E eu falei: Valtino, e aí, como é que tá? A gente conversando no horário de almoço. Eu cheguei na empresa, ele já estava do lado de fora para ir embora. E ele falou: Oscar, eu já tô com 73 anos na época. Eu vivi uma experiência de um funcionário que veio a óbito. Eu tô desanimado. Tô vendendo a empresa. Eu falei: nossa, tá, caramba. Ele, me compra a empresa. Eu falei: Valtino, eu estou num momento que financeiramente eu não posso fazer isso. E ele virou para mim, falou: vou pensar alguma coisa e te falo depois. Ele me ligou, veio para mim às 3 horas da tarde e falou: Oscar, eu te conheço. Eu sei que você não vai destruir o legado que eu construí. Faz assim, vamos achar uma saída. O preço a gente negocia, as condições de pagamento a gente negocia, mas fique com a empresa, toca tudo que a gente, como se diz, trabalhou para construir. E isso para mim é um indicativo de que, cara, eu estou no caminho certo. Então, volta de novo naquela questão que nós falamos antes. Se a gente continua trilhando o caminho certo, buscando fazer as coisas da forma correta, cara, cedo mais ou tarde mais, vai dar certo. E é o que a Bíblia tem provado. Maravilha, né? Que bacana, né? Escutar as palavras sábias e frutos de experiência, de trabalho duro, de suor, nesses tantos anos de jornada empresarial. Oscar, muito obrigado mesmo pela sua contribuição. Como é que foi para você essa experiência? Não sei se você já participou de algo assim, né? Essa sabatina. Como é que foi para você essa experiência até aqui? É bem diferente, né? A gente que é da área de engenharia, ser muito acostumado com as coisas meio que sem formalidade, não tem costume com câmeras, a gente é muito prático, né? Então acaba que é um pouco assim,
é desconfortável, mas acaba que a gente se adequa, né? Se adapta. Foi bom estar por aqui. Agradeço muito a vocês pelo convite. Foi um momento importante. Nos leva a refletir sobre o passado, nos traz algumas vivências importantes e que às vezes nos faz até pensar, cara, tem tudo dado certo, né? As coisas têm funcionado. Vamos manter mais o ânimo, vamos continuar com essa pegada que a gente vai continuar crescendo. Muito bom. Inclusive, eu tenho notado que quanto mais os empreendedores, os empresários estão juntos, mais fortes nós ficamos. Então, esse momento, não só aqui no estúdio, quanto também com o espectador que está em casa, está no trânsito, está nos escutando, estarmos em contato nos fortalece. Sim. Nos anima para enfrentar esses desafios nessa vida agitada e desafiadora que é a vida empresarial. Olha só os olhos vermelhos do Bruno. Que ilustram isso. Então, pessoal, muito obrigado pela audiência de vocês. Muito obrigado, Oscar, pela sua contribuição. Eu queria conversar mais, aprender mais. Infelizmente, o tempo ele voa. Vamos fazer parte 2. Vamos ter que fazer parte 2, né? Coloque aqui nos comentários se você quer parte 2. E coloque também nos comentários a sua sugestão, aquilo que mais chamou a atenção. Se inscreva no canal também, curta esse vídeo, compartilhe com as pessoas que você acredita que pode se beneficiar desse conteúdo. E até o próximo episódio. Vou passar aqui para o Bruno se despedir, o Oscar também. Obrigado pela sua audiência. Essa é mais uma história que tem nos inspirado, né? Eu acredito que esse momento é um momento de fato de ideias, né? De estar aberto ali. Eu ainda acredito que as pessoas nascem para ser empresárias, né? Mas muito obrigado pela sua audiência. Curta aí, né? Ative o sininho para que você possa acompanhar o nosso podcast sempre. Muito obrigado. Obrigado, Oscar. Obrigado pela sua presença. Oscar, suas últimas palavras. Eu quero agradecer a todos que estão nos assistindo, encorajar vocês a curtirem aí. É um conteúdo muito importante, muito interessante. São homens verdadeiramente de Deus que estão fazendo esse trabalho. E dizer para você, não existe sentido numa vida sem propósito. Se você é empresário, eu te desafio a tirar um dia da semana e fazer o discipulado lá com os seus funcionários. Isso vai mudar tudo. Vai mudar tudo. Uma empresa sem propósito, ela não vai continuar ativa. Ela não vai existir.